Hoje, na série Pesquisa na Unisc, você vai conhecer um projeto que investiga uma forma de democratizar decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Yaoundé Narciso. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal tem sido responsável por definir questões bastante complexas. Como exemplo, temos a recente decisão sobre a união de parceiros do mesmo sexo. Tradicionalmente, esse tipo de questão era regulamentada pelo Poder Legislativo e não competia ao Poder Judiciário definir essas questões. Essa mudança provocou uma discussão sobre a legitimidade do Supremo Tribunal Federal em decidir essas questões. O projeto coordenado pela professora Mônia Henning Leal investiga a figura do amicus curiae como uma alternativa de democratizar as decisões tomadas pelo STF. A questão sobre a possibilidade de pesquisa com células-tronco e assim outras questões bastante polêmicas, bastante difíceis, que são questões que são fundamentais para a sociedade e que normalmente, numa perspectiva tradicional, eram reguladas pela legislação e que agora, em razão de envolverem direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal é chamado a decidir sobre elas. Então, existe uma discussão bastante grande sobre a legitimidade do Supremo Tribunal Federal decidir sobre essas questões, se sobrepondo, muitas vezes, à própria deliberação e decisões que foram tomadas por agentes políticos eleitos pelo voto direto. Dentro dessa discussão, uma das alternativas que eu visualizo como uma forma de eventualmente compensar essa legitimidade, não como uma substituição total, mas uma forma de reduzir um pouco esse impacto dessas decisões, esse eventual autoritarismo, seriam instrumentos de democratização que são à disposição na legislação processual brasileira de participação da sociedade no processo e na tomada de decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a figura do amicus curiae, junto com a figura das audiências públicas, que nós entendemos que é uma dessas formas de ocorrência do amicus curiae, é um instrumento privilegiado nesse sentido, porque permite a participação de entidades sociais e da própria sociedade, trazendo argumentos, trazendo elementos de informação e com relação à questão que está sendo decidida pelo STF para que os ministros tenham maior informação e maior elemento de decisão. Como funciona a figura do amicus curiae? Ele precisa se habilitar no processo, precisa ter um advogado, uma representatividade processual e ele traz memoriais para dentro do processo, seria uma manifestação escrita, trazendo argumentos e elementos referentes àquilo que está sendo analisado, que está sendo decidido. A ideia de participação de pessoas físicas e individuais, ela não é completamente vetada. Em certas circunstâncias, o Supremo, inclusive, já deixou transparecer de que haveria essa possibilidade, mas, por outro lado, não tem sido uma coisa recorrente. Por quê? Porque a legislação, a lei, ela fala em representatividade e, portanto, a ideia é que essa associação, que essa entidade tenha uma certa representatividade, uma certa significação no contexto social. Nós, enquanto pessoas comuns e individualmente consideradas, não temos a possibilidade de acessar o Supremo Tribunal Federal com essa possibilidade. É a própria entidade que se habilita. Na graduação, trabalhei a questão do Instituto do Amicus Curiae como forma de abertura da jurisdição condicional, trabalhando especificamente a audiência pública que foi realizada na ação sobre lei de biossegurança. Questões mais se a audiência estava sendo forma ou não de atuação do amicus curiae. Nós chegamos hoje na nossa aula da graduação já sabendo coisas assim que se nós estivéssemos só lá a gente não estaria com este conhecimento, né? Em 2007 começou a investigação de que procurar para fazer a monografia. Então, conversando com a professora, decidimos começar a trabalhar com a figura do amicus curiae. Além de todo o conhecimento teórico, a gente tem um conhecimento aqui prático também. E além de tudo isso, assim, conhecer pessoas já de mestrado, doutorado, pessoas fora da universidade, eu acho que isso conta bastante. Eu acho um aspecto muito positivo a pesquisa hoje. Vindo ao mestrado, continuei a pesquisa, mas abrangi um pouco mais. Continuei na ação sobre a lei de biossegurança, mas trabalhando a efetividade das intervenções do amicus curiae, tanto como na audiência pública em que interveio, como as outras intervenções voluntárias.
Tanto assim que antes eu nem pensava em fazer mestrado e doutorado, né? Hoje já é uma coisa assim, é um objetivo de vida, assim, sabe? Fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, eu acho muito importante. Você tem roupas que já não utiliza mais? Elas podem ser muito bem reaproveitadas por quem necessita. Saiba mais sobre as campanhas que coletam agasalhos em Santa Cruz do Sul na reportagem de William Reis. Com a chegada do inverno rigoroso no nosso estado, nem todos têm uma roupa adequada para se aquecer e se proteger do frio. E é nessa estação do ano que surgem atos de solidariedade, conhecidos como campanhas do agasalho. São iniciativas que podem ser tomadas em diversos locais. Atos como esse deveriam ser feitos na realidade por mais instituições ou, digamos, mais órgãos públicos, né, tentando amenizar o frio de quem realmente necessita. O Centro de Línguas da Unisc já aderiu a essa atitude solidária. Na verdade, essa é a primeira campanha que a gente está fazendo, né? Mas a gente está divulgando bastante, pedindo a colaboração de todos, estamos divulgando nos meios de comunicação que a gente pode e tal, né? Também estamos dando uma contribuição de brindes para auxiliar as pessoas e para motivar as pessoas a ajudar, né? O Centro de Diagnóstico e Intervenção por Imagem e o Hemovida do Hospital Santa Cruz optaram por uma parceria e também já estão fazendo a sua parte. Como nós nos localizamos dentro de uma mesma instituição e estamos próximos um ao outro, o número de pessoas que transitam tanto no banco de sangue quanto no CDI é um número bastante grande, então para ajudar na divulgação mesmo da campanha, tentando beneficiar outras pessoas. Seja ela luva, touca, casaco ou manta, todos nós podemos contribuir. Se cada um ajudar um pouquinho e tal, aquela pessoa no momento vai estar um pouquinho pelo menos mais confortável. A gente não vai poder ajudar todo mundo, mas naquilo que a gente puder fazer, eu acho que sempre vai fazer bem. Para participar das campanhas citadas nessa reportagem, é só entrar em contato com o Centro de Línguas da Unisc, que está localizado no Bloco 3, Sala 301, ou então ir ao Hemovida do Hospital Santa Cruz. E no próximo bloco, você confere uma entrevista sobre laboratórios de aprendizagem. Fique com a gente!